Vamos falar, falando de dividendo, vamos puxar aqui a agenda dessa semana. A Veronique mandou aqui, ó. Março será violento, vou receber 40% dos meus dividendos anuais de 2024. É a bola de neve pegando tração? Eu acho que Cara, é, né, Jean? cara, você sabe que eu vi algumas pessoas falando isso, e eu tava dando uma olhada sobre essa questão de março, né, com muito dividendo. Mas tem um ponto que me chamou a atenção, é que março você vai ter mais dividendos, né? Mas em fevereiro, em compensação, provavelmente você recebeu menos do que o ano passado. Porque É. algumas empresas que estavam pagando em fevereiro, anunciando e pagando em fevereiro, meio que adiaram para março, né? Então, o Banco do Brasil é uma delas. Né? Eu acho Uhum, que tem umas duas outras aí que me chamou a atenção também, se não me falha a memória, acho que até Klabin também, se não me engano, é em março. Então são empresas uhum. que tipicamente anunciavam e pagavam em fevereiro e adiaram. Então, assim, não é que você vai receber mais em março. É porque foi postergado de fevereiro para março. Mas, assim, se você me perguntar, a minha previsão, Tonicão, eu não sei a sua aí também, mas a minha previsão para receber dividendo em março agora é o maior dividendo que eu já vou ter recebido em um único mês da história. Então, sim, Veronique, É. um beijo para Veronique. Sim, em um único mês o maior dividendo, mas lembrando que em fevereiro você não recebeu, né? Coisa que você recebeu em 2024. Então juntou tudo em março. Mas é muito gostoso ver essa bola de neve acontecendo e você conseguindo quebrar recordes de meses. Eu fico meio que brincando com isso. Eu não sei se você faz isso também, Tonicão, mas eu fico Também, dando uma olhada também. assim, pô, qual que é o mês que eu mais recebi? Aí eu vou lá e comparo historicamente com os meses anteriores e vou vendo a bola de neve formando. Isso é muito legal, né? É bom demais, é bom demais. E vamos falar, falando de dividendo, vamos puxar aqui a agenda dessa semana. Espera aí, deixa eu trazer aqui. Vamos falar primeiro de Datacom, né? Então a gente tem aqui Datacom, lembrando para quem não sabe, quem não fez o JBI, para quem não entende muito disso, mas a Datacom é aquela data que, se você mantiver a posição nesse papel até esse dia, no dia seguinte você vai ter direito aos dividendos, né? Então no dia seguinte fica X, e aí você passa a ver na sua corretora ali já apontar um dividendo que deve cair em alguma data futura. Então é a data de corte ali que a empresa falou, ó, todo mundo que tiver ação nesse dia vai receber dividendo, né? Então, essa semana. Quer falar alguma coisa, Jean? Não, não, pode terminar, depois eu complemento. Pode ir lá. Não, vamos embora. Aqui, então, a gente tem vivo, né, com Datacom ali na segunda-feira. Então, hoje, né, quem tiver vivo hoje vai receber aí 11 centavos por ação. Depois a gente tem aqui, na terça-feira, a Energisa, né? Então, o pessoal confunde um pouco com Engie aqui, porque o ticker, ele te leva a acreditar que isso aqui é Engie, mas na verdade é Energisa. Você tem aqui algumas subsidiárias também da Energisa aqui, então a Energisa Mato Grosso também vai pagar um dividendo aqui. E a gente tem também a JHSF, que é a empresa de incorporação voltada aí para o alto luxo também, na terça-feira. Na quarta-feira a gente tem a Pomo, que é a Marco Polo, Marco né, que Polo. faz carroceria de caminhão. A gente tem aqui a Rede 3, Rede Energia, que não entra aqui na nossa estratégia, mas está no setor que a gente gosta, né? E na sexta-feira a gente tem aqui o Itaúzão e a Itaúsa também com Datacom aí, então são aqueles dividendos mensais, né? Então isso aqui é um JCP bruto, né? O líquido acaba sendo por volta ali de 2 centavos por ação e o Itaú também pagando ali o seu dividendo mensal, que é muito legal também, né? Você vê ali já pingando mensalmente, nem que seja um pouquinho, mas esse pouquinho ele vai aumentando, né? A gente tava falando de aumentar os dividendos, esse pouquinho da Itaúsa para mim está cada vez sendo mais significativo ali para mim ao longo dos meses. Cara, é verdade. É o pouco que começa realmente como pouco e depois vai virando uma bola de neve, né? Porque se a gente tem como meta, né, acumular o maior número possível de ações,
isso lá na frente faz uma diferença gigantesca, né? E aquele pingado que a gente sempre fala, todo mês está pingando um pouquinho, sempre entrando, é a recorrência. Você vai juntando com o seu aporte e vai formando uma bola de neve. O que eu ia falar, Tonicão, Exatamente. aqui, que eu acho que é interessante para o pessoal, é assim, né? A gente mostra aqui a Datacom, mas a Datacom, muitas vezes, pode ser que ela não seja o melhor momento para você estar comprando, né? Porque as empresas, elas já anunciaram, já tem a data, que é a data de corte, que é a data com que te dá o direito de receber aquele dividendo. Só que o que a gente observa do mercado é que, na grande maioria das vezes, você tem um movimento, né, de correria para as pessoas receberem aquele dividendo. Então, o que acontece? Do momento que a empresa anunciou até agora, normalmente o que a gente vê acontecendo é uma subida de preço, né? E aí, cara, você já perdeu o time, não vale a pena, porque assim, se tem uma empresa que está com a Datacom, ela anunciou, entre o período de anúncio até a Datacom, ela subiu, sei lá, 5, 6%, e isso acontece muitas vezes, aí você praticamente está deixando a questão do dividendo, você pega quase que a valorização em relação ao percentual que ela está pagando de dividendo. Então isso não vale a pena. Por isso que muitas vezes o mais interessante para você focar é no MDI, né, Tonicão? Por que é o MDI? Exato. O MDI, ele, diferente dos outros mapas de dividendo que o pessoal acabou se inspirando no nosso para falar o mais bonito aqui, o nosso MDI, que é o mapa do dividendo inteligente, ele antecipa o anúncio do dividendo e não a Datacom, e não a data do pagamento. Então, é quando a empresa costuma anunciar. Então, por exemplo, o Banco do Brasil costuma anunciar ali em fevereiro, como fez na semana passada. Então, a gente antecipa isso para quem está na nossa plataforma e você consegue comprar um pouquinho antes para justamente você não pegar aquela ação cheia, né, que a gente chama, que é quando anuncia o dividendo e aí o pessoal corre atrás, como o Gia falou. Então o MDI a gente bota hora homem ali diferente dos outros, né, Gia? Porque a gente tem que ir atrás da informação, mapear quando que foi anunciado, pega o e-mail, quando que foi o anúncio, e é diferente de você pegar simplesmente a data de pagamento ou a data com, né? Então é muito mais É, completo. assim, a gente é claro que não é garantia, né? Mas estatisticamente a gente pega a maior incidência, né, de anúncios dentro de um mês, e aí com base nisso a gente joga isso no MDI. E aí como é que a pessoa usa isso normalmente? Vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que BB Seguridade está no MDI para fevereiro, né? Que é uma empresa que anuncia tipicamente em fevereiro. Qual que é a Uhum. estratégia? Em vez do cara comprar em fevereiro, ele tenta antecipar e compra em janeiro. Ele já vê que em fevereiro vai anunciar e pode ter esse movimento de alta nos preços, então ele pode se antecipar e comprar em janeiro. Aí ele consegue tipicamente pegar duas coisas. Ele consegue pegar o dividendo e consegue capturar também a valorização das ações, né, como consequência e não como objetivo principal, né, Tunicão? Exatamente, exatamente. E também a antecipação do valor não é regra, né, Gia? A gente já viu a empresa anunciar dividendo e o papel cair, por exemplo, porque você também tem É, outras questões envolvendo a cotação, né? Mas tipicamente acontece isso que você falou mesmo, né? garantido é o seguinte, Tonicão, só tem duas coisas que são garantidas nessa vida, que é imposto e a morte. O resto a gente não tem como garantir nada. É, exatamente. Acho que o importante é trabalhar e aportar mais. Isso aqui é simplesmente um refinamento, né? É isso aí, cara, é isso aí. Mas vai lá, continua na agenda aí. Vamos ver o que mais que a gente tem. Vambora. Aqui a gente está olhando para pagamento, então ali a gente estava olhando para a Datacom, aqui a gente está olhando, já passou a Datacom e é quando deve cair o dividendo na conta das pessoas essa semana, né? Então a gente tem aqui na quarta-feira um banco pagando aqui, que é o Banco do Nordeste, né? Então ele está pagando aqui uma porrada, 3,19, mas lembrando, você já não consegue pegar esse dividendo porque a Datacom foi dia 19 de fevereiro, né? E você tem também aqui rendimento. O que que é esse rendimento aqui? Às vezes a gente olha aqui centavinhos. Rendimento, tem alguns bancos, né? O Banco do Brasil é um deles, BB Seguridade também faz isso, de corrigir o dividendo que foi anunciado pela Selic, né? Então ele anuncia o dividendo. Então, quando a empresa anuncia o dividendo e passa da Datacom,
aquele dinheiro continua no caixa da empresa e vai demorar ali 10, 15, 20 dias para cair no seu caixa. Então a empresa, por respeito aos acionistas, o que que ela faz? Ela corrige para o acionista esse período que ela ficou com o dinheiro do acionista. Isso eu acho bacana, né, Gian? Não é toda empresa que faz, mas eu acho uma postura legal aí. Acho que é um respeito Cara, adicional, né? eu acho que isso aí tem, assim, nós temos tipicamente dois movimentos de atualização de dividendo e que isso gera bastante dúvida para as pessoas. Eu vejo que as pessoas não conseguem entender. Você tem a empresa que pode. Aliás, são três possibilidades. Você tem um cara que pode anunciar, sei lá, em janeiro de 24 e vai pagar em dezembro de 24, por exemplo. E o cara fala, Uhum. eu não vou atualizar nada, né? Qual que é o problema disso aí? O problema é que a empresa ela faz dinheiro, né, com o dinheiro do acionista. E tem muita empresa que faz isso. A Semig, por exemplo, ela tem um dom de fazer isso. Anuncia É. durante um tempo e paga não sei quanto tempo depois. Né? Então, se ela não Sanepar, atualiza o. Sanepar. Então, assim, se ela não atualiza, ela está ganhando dinheiro, né? É um rendimento financeiro, porque ela deixa esse dinheiro aplicado, e ela faz dinheiro com o dinheiro do acionista. Eu não acho isso correto, eu não gosto disso, desse movimento. A segunda possibilidade que a gente tem são empresas que anunciam um provento e atualizam o provento. Tá? Mas é como se ela tivesse deixado o valor do provento, ela vai lá e atualiza esse provento. Então, pegando o exemplo passado, o cara falou que vai pagar, sei lá, R$ 1 em janeiro, depois chegou perto, ela falou que vai pagar, não é R$ 1, 1,10. Tá? Mas não necessariamente é um rendimento. Ela faz uma uhum, atualização no provento. E tem uhum. empresas que tipicamente, principalmente estatais, fazem isso, Banco do Brasil, Petrobras, BB Seguridade. Essas empresas elas fazem uma atualização, mas essa atualização ela é uma composição baseada em rendimento, que é o que o Tony falou. Quando tem esse rendimento, né, ela tem uma atualização baseada na taxa Selic, mas também ela tem incidência de imposto de renda. Tá? Isso. Então, você vê lá, de acordo com o período, né, que você tem dessa janela, do data de anúncio à data de pagamento, ela vai ter incidência de imposto de renda. E essa incidência ela é aquela regressiva, né, de renda Da fixa, né, renda fixa. que começa com 22,5, né, e vai regredindo. Então, assim, 20, mas 17,5 e 15. então, assim, basicamente, quase todo mundo vai cair na incidência de 20 e alguma coisa lá. Tá? Eu não É. lembro de nenhuma pagando com incidência menor do que 20, porque o período é curto do anúncio até o pagamento. Então a gente tem esses três modelos aí, né, de pagamento, e eu acho que é justíssimo a atualização nesse período aí, tá? Eu concordo com vocês. Só lembrando que esse rendimento, esse imposto que a gente falou aqui de renda fixa, ele já cai líquido da sua conta. Você não precisa se preocupar ali com recolher nada. Ele já é Perfeito. a própria B3 já retém isso. É isso Na aí. quinta-feira, a gente tem aqui a Balmer pagando 35 centavos, né? A gente tem a Pague Menos também, rede de farmácias aí pagando na quinta-feira, pagando 25 centavos. A gente tem a Vibra também pagando 46. Vibra você tem na Essa, sua carteira, né, Jean? essa eu tenho. Essa quinta-feira eu É. estou satisfeito. Açaí no dia 28 de fevereiro, né? Então aqui 9 centavos por ação. Banco Pine também pagando dividendo na sexta. E a WLM aqui pagando JCP na sexta também. E aí, Gia, a gente vai aqui para a agenda de divulgação de resultados, né? Que essa semana está bem cheio de resultados. Eu acho que importante para a gente aqui que gosta de investir nos setores best, né? Banco, Energia, Saneamento, Seguro e Telecom. A gente tem aqui hoje a divulgação da ISA, que é uma transmissora de energia elétrica, acho que é uma das queridinhas aí da comunidade, né? Então, divulgando o resultado hoje, depois do pregão. A gente tem a Auren também, que é uma geradora de energia, resultado aí da junção das operações da CESP e da AS Brasil, que também deve divulgar resultado hoje. A gente tem a própria Vibra, que a gente acabou de falar, né? E a gente tem outros papéis aí. Então, a Alpargatas também divulgando hoje. A Azul divulgou agora de manhã, antes do pregão, um prejuízo bilionário. Não sei se você viu, Gia, mas foi um prejuízo assim, acho que quase 2 bilhões de reais, né? E Caramba. esse é um setor que a gente fala que a gente não investe, né? Então, quem fez o Best ali
Inclusive, se você não fez, corra atrás de fazer, que é o nosso treinamento setorial aí, a gente explica por que que a gente não investe em empresa de aviação, né? É, É, eu até cheguei a ver isso e eu fico sempre pensando, toda vez que eu olho para esses resultados, que eu vi que ela reverteu um lucro no período e virou prejuízo. isso, Cara, como que assim está sempre cheio, né? E os caras não conseguem ter um controle adequado de custos dentro de um setor que é extremamente sazonal, né, cara? Principalmente exato. influenciado por querosene, né? Cara, tem tanta coisa envolvida no business, né? Porque assim, cara, se você pensar friamente, qualquer pessoa fala, pô, é um puta de um negócio, né, cara? É um negoção. Mas é tanta variável que engloba no setor que parece que por mais que o cara seja extremamente competente, você ainda não consegue fazer esse negócio girar sempre no azul, né? Você tem raríssimas exceções nos Estados Unidos, principalmente, que a gente tem uma variedade muito maior de empresas, né, de companhias aéreas. Sim, Eu acho que tem uma companhia lá que é muito forte, que é a Southwest, se não me engano, que é sim. uma que não tem prejuízo já há bastante tempo. Né? Mas, cara, tirando isso, né, é impressionante como o setor é imprevisível, né? É difícil, né? E a gente quer previsibilidade, né, Tonicão? Exatamente. E muito da aviação não dar certo no Brasil é porque os custos dela muitas vezes são atrelados ao dólar, né? Então isso é uma das coisas que pega. Até dia teve uma situação engraçada, eu não sei quem viveu isso, mas eu peguei uma baita turbulência voltando. Eu estava em Maceió, estava voltando para Guarulhos, e terça-feira passada teve uma tempestade aqui em São Paulo. Eu fui pousar lá em Guarulhos e o avião tentou duas vezes, arremeteu, aquele puto, cara, gente vomitando dentro do avião, aquela loucura. Aí o avião, Sério? Mas ia eu parar, tava ia com, parar em Congonhas e foi para Guarulhos? não, ia parar em Guarulhos, não conseguiu. Eu tava de Latam e aí jogou lá para Viracopos. Eu já virei para minha esposa e falei: puta, coisa boa, né? Vamos parar em Viracopos, gastar ali R$ 400 de táxi, mas todo mundo apavorado. Eu falei: ainda bem, né? Vou descer lá. Já pousou em Viracopos. A Latam não tem operação no aeroporto de Viracopos, que é um aeroporto basicamente operado pela Azul ali, né? Em Pela voo Azul. doméstico. É. Então não tinha nem escada para descer, eles não tinham como descer as malas, então não tinha escolha, você tinha que ficar no avião. Esperamos 1 hora e meia, ele decolou de novo e foi até Guarulhos, cara. Então você imagina o custo dessa operação. O cara ficou, um voo que era para ser feito em 3 horas, durou 6. Ele teve uma decolagem não prevista, um pouso não previsto, um uso de aeroporto que não estava previsto. Então, assim, realmente é um setor que você trabalha muito espremido ali, né? Então você tem a pressão do preço, porque todo mundo quer passagem barata, e você tem a pressão do custo ali, que são coisas que fogem totalmente ali da operação, né? Cara, e é assim, né? O que é pior, né? Porque todo o cenário é ruim. O que é o menos pior? Porque se você desce ali ainda, você vai ter que pagar para os caras transporte, hotel, não sei o quê, alimentação. Então, assim, Exatamente. é muito ruim, né, cara? E eu lembro É, que quando a gente fez uma visita lá na Embraer, você não foi na Embraer com a gente, né? eu não fui na Embraer, eu não fui. A Azul ela ainda tem uma capacidade maior de preço do que a Latam. Uhum, Por quê? Porque como você tem um avião da Embraer, que é um avião menor, com menos lugares, o que você faz com isso? É uma estratégia pensada. É uma estratégia que gera escassez. Né? Então, se você gera uma escassez de voo, o que você pode fazer? uhum, Você aumenta preço. Né? Então, você pode uhum. observar que, normalmente, os voos da Azul são mais caros do que da TAM, porque tem Sim, uma escassez de espaço na aeronave que é pensado, é estrategicamente pensado, mas isso não necessariamente vai refletir em resultados melhores, que é o que a gente está vendo, né? Pode ser que sim, pode ser que não, exatamente. justamente por essas variáveis, né? O G aí, que é cliente VIP da Azul, voava quase toda semana para São Paulo, né, Gê? Cara, eu sou cliente VIP da Azul. No final do ano passado, eles mandaram uma champanhe importada. É... Eu falei, nossa, que isso? É uma coisa, Que eu devo ser um fase! cliente. Eu sou um cliente muito bom para Azul, viu? Mas graças a Deus agora eu já não vou tanto mais, não, porque eu não tenho saudade nenhuma disso. Odeio avião, cara. Eu também, se eu puder evitar, eu evito. Eu fui para CLC lá em Goiás, eu fui de carro, cara. Eu curto.
Mas enfim, vamos embora, né? Que o pessoal quer Vamos saber de lá. dividendo aqui. Então, na terça-feira ali a gente tem evento do IRB, né? Então a gente vai ter ali a divulgação de resultados do IRB. Quem gosta ali de uma pimentinha na carteira e acompanha, acho que vale ficar de olho. Vivo, que entra aqui na nossa estratégia de telecomunicações, vale acompanhar também. A Vivo que vem pagando muitos dividendos, né? Não diria que um volume muito grande financeiro, mas é também, mas você sempre recebe e-mail de algum pagamento que está rolando, então eles estão muito focados na recorrência aí, fazendo restituição de capital também, que é quando a empresa diminui o capital social dela e devolve capital para o acionista, como se fosse uma subscrição ao contrário, né? Em vez de pegar dinheiro do acionista, está devolvendo dinheiro, falando, ó, eu posso operar com menos dinheiro, toma aqui para você, pode ficar com ele. Não é um dividendo, é uma restituição de capital. Você tem a CBA, a gente já foi visitar também a CBA de alumínio, e você tem aí a Raia Drogasil também, que sofreu bastante nos últimos meses aí aquele boato de que começariam a vender medicamento nos supermercados, então a empresa sofreu um pouquinho com isso. Quem é uma empresa de altíssima qualidade, quem gosta de acompanhar, vale dar uma acompanhada aí se é interessante. Cara, é uma empresa de altíssima qualidade, né? E tem muita gente que investiu, mas me parece que essas empresas elas tiveram um momento de crescimento, onde você tem uma farmácia em cada esquina que demanda um investimento alto. E, É, cara, e agora? Qual que é o próximo passo, sabe? Porque a margem é baixa, né? Dessa questão dos medicamentos. E, sim. cara, parece que era algo de se posicionar fisicamente em vários locais. E aí, até agora, até quando vai isso, né? Me parece que estagnou. Então, eu honestamente não é um setor que eu conheço, que eu domino, mas eu fico curioso para saber qual seria o próximo passo. Eu acho que você conhece um pouquinho mais esse setor, né, Tonicão? Eu conheço um pouco, mas assim, para investir na bolsa não é um setor que eu olho também não, ainda mais porque você pega, tem algumas empresas, né? Você tem a Pague Menos ali na bolsa, você tem a Raia Drogasil, você tem a, que é da Profarma lá, puta, eu esqueci agora o nome da rede deles, mas também tem capital aberto, mas é o que você falou, acaba parecendo um pouco mais varejo, né? É. Então é uma empresa um pouco mais volátil. A Profarma é uma empresa de distribuição de medicamentos também e também sofre bastante, tem bastante volatilidade de resultado. Muito embora é um setor perene, né? Então quando a gente fala, aviação também é um setor perene, mas uma coisa é o setor ser perene e útil para a sociedade, outra coisa é as empresas sobreviverem com saúde dentro desses setores, né? Então eu acho que ali você tem que estar com a mão do dono muito próxima e operar muito bem para você ter lucro, né? Mas é É, interessante isso que você falou, porque assim, tem empresas que elas são ótimas para o consumidor, né? Mas péssimas para o acionista. Então tem que ficar atento desse tipo de coisa. exato. E a gente gosta de empresa que é boa para acionista, né? A gente Não, eu acho continua que a gente comprando pode ter lá as na duas raia, coisas. não tem. Não, eu acho que a gente pode procurar Exatamente. empresas que são boas para o consumidor, porque você tem uma vantagem competitiva e uma satisfação do cliente que faz ele retornar e fideliza o cara, e que seja boa para o acionista. Esse é o mundo ideal. Né? O problema é quando você tem o Exatamente. contrário, né? Há empresas que é uma mãe para o consumidor, mas péssima para o resultado. Né? Exatamente, exatamente. E aí na quarta-feira, aí a quarta-feira o dia é cheio, cara. Além Caramba, disso hein? aqui, eu tava olhando, vai ter a última das Magnificent Seven lá nos Estados Unidos. A Nvidia também vai divulgar resultado na quarta-feira. Acho que o mercado como um todo está bem atento a isso, mas voltando para o Brasil aqui, principalmente para a nossa estratégia, né? Você tem ali a Alupar, que está no setor de energia e que a gente faz parte da nossa estratégia, muito embora a gente tenha momentos de compra que não é agora, né? Assim, na minha opinião. Você tem ali a CPFL também, que foca muito em distribuição, né? A CPFL que é controlada pela State Grid, né? Que é uma empresa chinesa. Você tem ali a Cosan também, que a Cosan aí está dando o que falar, né, no mercado, ela que vendeu uma posição grande da Vale, a cotação sofreu muito nos últimos anos aí, e a gente costuma falar bastante dessa empresa, a gente vale acompanhar. Klabin também deve divulgar resultados na quarta-feira. Que mais aqui? Petrobras também, bem importante, e Ultrapar, né? O resto aqui são empresas que a gente
dar uma olhadinha de vez em quando, a VEG aqui, o mercado deve olhar com bastante cautela.